Bem-vindos a uma jornada onde vamos explorar a arquitetura egípcia. Nesse vídeo a gente vai explorar desde as primeiras construções até as grandes pirâmides. O Antigo Egito deixou um legado incrível. A arquitetura se destaca como um testemunho da engenhosidade dessa civilização. De origens humildes, a arquitetura egípcia evoluiu ao longo de milénios, atingindo níveis impressionantes de complexidade e grandeza. As primeiras estruturas utilizavam materiais disponíveis na região, como tijolos de barro, também conhecidos como adobe, e madeira. Essas estruturas rudimentares atendiam às necessidades básicas, fornecendo abrigo contra os elementos da natureza e servindo como espaços de armazenamento. O rio Nilo desempenhou um papel crucial na formação da arquitetura egípcia. As cheias anuais depositavam um lodo fértil, que se tornou o principal material de construção. Os egípcios desenvolveram métodos sofisticados de trabalhar com o adobe, criando tijolos duráveis que eram usados para construir paredes, casas e até mesmo túmulos. A escassez de madeira na paisagem árida do Egito influenciou as escolhas arquitetónicas. A madeira, importada de regiões vizinhas, como o Líbano, tornou-se um produto precioso, reservado para os elementos estruturais mais importantes. Os antigos egípcios desenvolveram técnicas engenhosas para maximizar o uso desse recurso valioso, utilizando-o para sustentar telhados e criar portais. O desenvolvimento da arquitetura egípcia reflete uma profunda conexão com o meio ambiente. O uso de materiais locais e a adaptação aos desafios impostos pelo clima desértico são evidentes até mesmo nas estruturas mais antigas. Essas primeiras inovações lançaram as bases para as maravilhas arquitetónicas que se seguiram. À medida que a sociedade egípcia se tornava mais sofisticada, também se desenvolviam seus empreendimentos arquitetónicos. O foco mudou do atendimento das necessidades básicas para a expressão de crenças e a homenagem aos mortos. Essa mudança é evidente no surgimento de práticas funerárias mais elaboradas e na construção de cemitérios dedicados. Um desses locais é a necrópole de Nekhen, localizada no Alto Egito. Esse cemitério, que remonta ao período pré-dinástico, por volta de 4000 a 3000 a.C., fornece informações valiosas sobre o desenvolvimento da arquitetura funerária. Os túmulos em Nekhen, embora mais simples do que as estruturas monumentais de períodos posteriores, demonstram uma crescente preocupação com a vida após a morte. Esses primeiros túmulos geralmente consistiam em covas rasas revestidas com tijolos de barro. Os falecidos eram enterrados com bens funerários, refletindo a crença na necessidade de provisões para a vida após a morte. Com o tempo, os túmulos se tornaram mais elaborados, alguns apresentando várias câmaras e passagens subterrâneas. O desenvolvimento dessas práticas funerárias e a construção de cemitérios dedicados como Nekhen destacam a crescente importância da religião e da vida após a morte na sociedade egípcia. As características arquitetónicas desses primeiros túmulos, embora simples, prenunciavam as estruturas mais complexas e monumentais que definiriam os períodos posteriores. O Império Antigo, aproximadamente de 2686 a 2181 a.C., marcou um ponto de virada na arquitetura egípcia. Essa era testemunhou o aumento do poder absoluto dos faraós e um surto de projetos de construção monumentais, principalmente as pirâmides. Essas estruturas colossais, construídas como túmulos para os faraós, permanecem como símbolos duradouros da antiga civilização egípcia. A construção de pirâmides foi um empreendimento enorme, que exigiu imensos recursos, mão de obra qualificada e habilidades avançadas de engenharia. As pirâmides não eram meros locais de sepultamento. Eram também poderosas declarações da autoridade do faraó
e sua conexão com os deuses. As primeiras pirâmides não eram as estruturas de lados lisos que associamos ao Egito hoje. Em vez disso, elas evoluíram da mastaba, um tipo de tumba retangular com lados inclinados. As mastabas eram construídas com camadas de tijolos de barro ou pedra e frequentemente continham câmaras funerárias, subterrâneas e capelas para oferendas. A evolução da simples mastaba para a complexa estrutura da pirâmide é um testemunho da inovação arquitetónica do Império Antigo. Esse período viu o desenvolvimento de novas técnicas de construção e o uso de materiais mais duráveis, principalmente calcário e granito. A pirâmide de Djoser, localizada em Saqqara, é um testemunho da engenhosidade arquitetónica do Império Antigo. Construída durante o reinado do faraó Djoser, por volta de 2670 a.C., é a estrutura monumental mais antiga do mundo, feita inteiramente de pedra. Projetada por Imhotep, arquiteto, sacerdote e médico, a pirâmide de degraus rompeu com a forma tradicional da mastaba. Imhotep empilhou 6 mastabas, uma em cima da outra, cada uma menor que a de baixo, para criar a forma escalonada distinta da pirâmide. O complexo da pirâmide de degraus não era apenas um túmulo, era um vasto complexo funerário cercado por um alto muro. Incluía templos, pátios e outras estruturas, todas construídas com a mesma alvenaria impressionante. O complexo era adornado com entalhes e decorações intrincadas, mostrando as habilidades artísticas da época. A pirâmide de degraus de Djoser representa um salto significativo na arquitetura egípcia. Marcou uma mudança em relação à construção tradicional com tijolos de barro e abriu caminho para as magníficas pirâmides de lados lisos dos faraós posteriores. Essa maravilha arquitetónica é um testemunho da inovação e ambição dos construtores do Império Antigo.